sou a professora Fabrícia Carla e neste vídeo nós vamos fazer a correção da semana número 3 do PET 2 para o segundo ano do ensino médio. Então vamos lá começar? Então aí a primeira atividade, ela vai ser baseada em um texto que é uma letra de uma música do Antônio Carlos Jobim. Samba de uma nota só. Eis aqui esse sambinha feito de uma nota só. Outras notas vão entrar, mas a base é uma só. Esta outra é consequência do que eu acabo de dizer. Como sou a consequência inevitável de você. Quanta gente existe por aí que fala tanto e não diz nada, ou quase nada. Já me utilizei de toda a escala e no final não sobrou nada, não deu em nada. E voltei para minha nota, como eu volto para você. Vou contar uma nota, como eu gosto de você. E quem quer todas as notas, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, fica sempre sem nenhuma, fique numa nota só. Então, aí, após ler essa música, então, a gente vai responder a questão. Então, a pergunta é a seguinte. Nesse exemplo, podemos concluir que o autor utilizou qual função? E pede para você justificar a resposta. Mas o que é função, né? Do que ele está falando, do que se refere? Então, para a gente descobrir, a gente vai relembrar o que são os elementos da comunicação e quais são as funções da linguagem, né? Então, nós temos aí um esqueminha que representa a comunicação. Nós temos o emissor, que é aquele quem emite a mensagem. Nós temos a mensagem, que é aquilo que quer ser transmitido, aquilo que quer ser falado. O receptor, que é aquele que recebe a mensagem. E para que a gente possa transmitir essa mensagem com sucesso, a gente precisa de um canal. O canal é o meio pelo qual você vai se comunicar. E a gente precisa de um código. O código vai ser a linguagem aí, a língua utilizada para se transmitir essa mensagem. E tudo isso ocorre dentro de um contexto. Então, o contexto aí vai ser o assunto do qual trata a mensagem que está sendo transmitida. E de acordo com cada um desses elementos, nós vamos ter as funções da linguagem. Então, nós temos aí as funções da linguagem. Elas vão ser 6. Cada uma delas vai estar ligada a um dos elementos da comunicação. Elas servem para que nós possamos entender qual foi o objetivo comunicativo por trás da mensagem. Então, aí a gente vai descobrir qual o foco do emissor ao transmitir a mensagem. Então, aí, quando a gente tem esse foco no emissor, a gente está preocupado aí nessa mensagem, com aquilo que o emissor quer transmitir, aí a gente vai ter aí uma função emotiva ou expressiva. Então, ela vai ter aí o uso da primeira pessoa, né, do eu, de adjetivos, né? Então, ela vai expressar aquilo que o emissor está sentindo no momento. Quando ela está focada no receptor, ela vai ser conativa ou apelativa. Então, eu vou apelar aí para o meu receptor para que ele faça algo ou compre algum produto. Então, vai ter o uso aí de vocativos, que é esse chamamento aí, para chamar a atenção do receptor. Ela vai ter verbos no imperativo, que vão dar ordens, né? Que vão pedir aí que o receptor faça algo. Vai ter o uso aí da segunda pessoa, né? Do discurso. E o foco dela, então, vai estar nisso, no receptor, em quem recebe a mensagem. Quando essa mensagem está focada aí na própria mensagem, né, que quer ser falada, a gente tem aí a função poética. A função poética, ela vai ser permeada pela seleção vocabular, então ela vai estar preocupada aí com a linguagem, né, como foi escrita essa mensagem. Vai ter a presença de métrica, de rimas, de figuras de linguagem e vai ter esse foco propriamente dito na mensagem que está sendo transmitida. Então, a preocupação dela é nessa mensagem, como essa mensagem vai estar aparecendo aí, ela vai ter esse destaque.
quando ela está voltada aí para o contexto, para o assunto que está sendo transmitido, ela vai ser a função referencial. Vai ter o uso da terceira pessoa, o sentido denotativo, que é aquele sentido do dicionário. A linguagem vai ser clara, precisa, porque ele vai querer explicar sobre algo, ensinar sobre algo. A gente tem como exemplo aí dicionários, livros didáticos, diversos textos que têm por objetivo instruir, ensinar. Quando ela está focada no canal, aí a gente vai ter como função testar o canal de comunicação, ver se esse canal está funcionando, se ele vai realmente conseguir transmitir a mensagem. Porque quando a mensagem não consegue ser transmitida, a gente fala que houve ruído durante a comunicação, porque o emissor falou, mas o receptor não consegue ter essa mensagem claramente aí recebida. Então, essa função fática, ela vai permitir que você teste o canal de comunicação. Então, enquanto eu estou aqui falando com vocês, eu quero saber se vocês estão atentos, se vocês estão me ouvindo aqui. Então, eu falo, pessoal, atenção! Então, eu quero ver se vocês estão prestando atenção em mim, se o canal está funcionando. E eu tenho aí também a função baseada no código, que é a função metalinguística. A função metalinguística, ela vai estar voltada para o código utilizado. O código utilizado é a língua, né, que foi utilizada. Então, a gente fala que a função metalinguística ela ocorreu quando você se utiliza da própria linguagem para falar da linguagem. Por exemplo, um filme que fale sobre como são produzidos filmes. Isso é uma metalinguagem. Um poeta que escreve sobre como é escrever poesias. Isso é metalinguagem. Um dicionário que explica, ali que tem vocábulos que explicam os significados de palavras, também é metalinguagem. Então, tudo que utiliza da linguagem, para explicar a própria linguagem, ela está focada na função metalinguística. Então, aí agora que a gente já recordou quais são os elementos da comunicação e quais são as funções da linguagem correspondente a eles, a gente vai poder responder essa questão. Então, no exemplo abaixo, podemos concluir que o autor utilizou qual função? Então, qual que é o objetivo do autor ao criar essa música? Então, aí, ele vai, já na primeira estrofe, a gente percebe que ele se utiliza do samba, que ele se utiliza dessa música, para refletir em como ele criou a música. Então, ele fala aí na primeira estrofe: eis aqui este sambinha, feito numa nota só. Outras notas vão entrar, mas a base é uma só. Então, ele conta aí como é que foi que ele escreveu esse samba, como é que ele escreveu essa música. Então, quando a gente se utiliza da linguagem para falar da própria linguagem, a gente vai ter aí a função metalinguística. Então, porque o autor ele vai se utilizar do samba para refletir sobre o processo de composição do mesmo. Certinho? E aí, quem acertou essa questão aí, coloca aqui embaixo nos comentários para mim. Estou curiosa para saber quantas pessoas acertaram. Na questão número 2, nós vamos ter 3 textos que eles vão conversar entre si. E quando os textos conversam entre si, a gente fala que ele passou por um fenômeno chamado intertextualidade. Então, vamos lá conhecer esses textos? Então, o texto 1. Quando eu nasci, um anjo torto, desses que vivem na sombra, disse: vai, Carlos, ser goste na vida. No texto 2, nós temos uma letra de música aí do Chico Buarque, e ele fala o seguinte: quando nasci, veio um anjo safado, o chato de um querubim, e decretou que eu estava predestinado a ser errado assim. Já de saída, a minha estrada entortou, mas vou até o fim. Então, nesse primeiro texto, vamos ver aqui qual que é o significado dessa palavrinha diferente aí, né? Goste. Então, goste é uma palavra, um adjetivo, né? Que diz de alguém que é canhestro, inseguro, sem determinação. Então, de alguém que é inseguro, tem insegurança aí nas suas atitudes. Então, vamos passar então para o terceiro.
texto 3 é um texto da Adélia Prado e fala assim: quando nasci um anjo esbelto, desses que tocam trombeta, anunciou. Vai carregar bandeira, carga muito pesada para a mulher. Essa é uma espécie ainda envergonhada. Então a gente percebe que os dois textos aí, tanto a música do Chico Buarque quanto esse texto 3 da Adélia Prado, eles trazem esse assunto, essa temática aí de você nascer predestinado a algo, né? Desse anjo que surge aí no momento do nascimento do eu lírico para trazer a sina dele, né? Trazer esse destino que ele tem. Então são assuntos recorrentes, são assuntos aí que fazem com que o texto tenham a ver um com o outro, tragam essas ligações. Então a pergunta é sobre isso, né? Sobre essa intertextualidade, essa ligação de um texto para o outro. Então, em relação a Carlos Drummond de Andrade, Adélia Prado e Chico Buarque, vão estabelecer que tipo de intertextualidade? Ela é por reiteração de imagens, ou seja, em todos os textos ele vai trazer a mesma imagem ali, a mesma figura refletida ali. Ele vai trazer oposição de ideias contrárias de um e de outro? Não, né? A gente percebe aí que as ideias tratadas nos três textos, elas são semelhantes, né? Essa predestinação, esse destino. Falta de criatividade? Também não, né? Todos os três trazem ideias muito criativas, muito diferentes. Negação dos versos? Um tá negando o outro? Também não, né? Eles trazem aí a mesma ideia, a mesma confirmação aí de destino, de predestinação, né? Dessa coisa aí, essa sina, algo que tá marcado. A negação dos versos, então não há, né? A ausência de recursos, também não, né? Todos os três têm muitos recursos estilísticos, tem muitas figuras de linguagem, podem ou não ter rimas, mas são bem trabalhados, então não tem essa ausência de recursos. Então o que a gente tem é essa repetição, essa reiteração de imagens, desse anjo que surge para anunciar alguma coisa, né? Então, a resposta certa aí é a letra A. Então, a gente encerrou a nossa correção da semana 3. E aí, o que vocês acharam dessas atividades da semana 3? Deixa aí embaixo nos comentários e me fala o que você está achando dessas atividades do PET. E vamos terminar a nossa correção. Se você gostou aí do vídeo, deixa seu like, compartilha com os colegas e se inscreva no canal para ir incentivando ainda mais o meu trabalho. Então, beijo no coração e até a nossa próxima vídeo correção.